Olá, irmãos, vamos iniciar o culto de adoração ao nosso Deus. Vamos ler o Salmo 120, apenas um verso, o verso número 1. A palavra do nosso Deus diz: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Bendito seja Deus, sempre está com os seus ouvidos atentos às nossas orações. Bendito seja o Senhor que, por meio de Cristo, ouve as nossas petições. Nós iremos orar nesse momento, rogando a Deus que fale aos nossos corações, que aceite o culto que estamos prestando a Ele e que Deus nos abençoe, atendendo os pedidos que fazemos, não somente agora, mas pedidos diversos em momentos diversos. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai amado, rendemos glórias ao nome do Senhor, pois compreendemos, por meio da Tua Palavra, que o Senhor nos ouve e, seguindo a Tua vontade soberana, o Senhor nos atende. Temos clamado e continuamos pedindo, fale conosco, permita que sempre que lermos a Tua mensagem, a Tua Palavra, sejamos alimentados pelo Teu Santo Espírito, a nossa fé seja despertada e o nosso amor pelo Senhor cresça mais e mais. Deus eterno, abençoa-nos neste culto que prestamos ao Senhor. Abençoe os nossos familiares, ouça as nossas orações e fale conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos nos lembrar do Evangelho, as boas notícias que temos em Cristo. Precisamos, ó Deus, do amparo e do trabalhar do Espírito do Senhor nos nossos corações, pois nós não ousamos andar sozinhos. Clamamos a Tua companhia, a Tua graça, a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, as Escrituras em diversos momentos nos chamam a adorar o Senhor com as nossas vozes, cantarmos louvores ao nosso Deus. Os irmãos podem abrir lá no Salmo 149. Cobre-me Um cântico novo. com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, Tu também és rei.
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele
Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Nossa meditação hoje será na carta que Paulo escreveu a Tito, um dos seus cooperadores na pregação do Evangelho, um dos servos do Senhor que se dispôs a levar a mensagem do Senhor. Tito estava atuando em Creta, estava desenvolvendo o ministério em Creta, uma ilha, e Paulo escreveu. No capítulo 1 verificamos que Paulo escreveu para que ele pudesse constituir presbíteros, colocar as coisas em ordem em Creta e nas ilhas ali próximas. Os irmãos que constituíam a igreja ali precisavam de presbíteros para que a igreja pudesse caminhar bem. No capítulo 2 nós vemos o apóstolo Paulo falando especialmente sobre a manifestação da graça salvadora. Capítulo 2, Paulo fala sobre classes de homens, classes de pessoas, homens idosos, mulheres idosas, jovens, pessoas que eram livres, outras que eram servas. Então, nós vemos esses aspectos no capítulo 2 e também Paulo especialmente falando sobre a manifestação da graça salvadora em Cristo. Capítulo 3, que nós iremos ler, não iremos ler todo ele, iremos ler uma parte, a primeira parte do capítulo 3. Nós iremos verificar a manifestação da benignidade e do amor de Deus. Capítulo 2, Paulo falou da manifestação da graça salvadora. Capítulo 3 também, só que com outras palavras. Ele fala da manifestação da benignidade e do amor de Deus. Nós iremos ler desde o verso número 1, iremos proceder a leitura até o verso número 8. A palavra do nosso Deus diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros.
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vamos orar. Senhor, clamamos a bênção do Senhor sobre nós, clamamos a bênção do Senhor sobre os nossos irmãos, clamamos a bênção do Senhor sobre os nossos familiares. Imploramos ao Senhor mais uma vez, fale conosco, permita que aprendamos da Tua Palavra e que venhamos a nos lembrar de lições preciosas. Deus eterno, continuamos orando em favor dos irmãos da igreja, continue guardando, preservando e cuidando de cada um. Conceda que cada um, Pai eterno, seja guiado pelo Senhor para a comunhão com o Senhor, para o bom testemunho neste mundo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Meus irmãos, há diversos momentos que verificamos nas Escrituras que Deus manifestou a sua benignidade e o seu amor para com o seu povo. Podemos olhar para o Antigo Testamento e várias vezes perceberemos isso. Deus mostrando a sua benignidade, o seu amor, quando escolheu Abraão, formou de Abraão uma grande nação. Deus mostrando a sua benignidade, o seu amor, libertando o seu povo da opressão egípcia, conduzindo o seu povo pelo deserto. Claro que a benignidade do Senhor acompanhou o povo de Deus em cada momento, a cada instante, e o amor do Senhor foi dispensado sobre o seu povo. Nós vemos a benignidade, o amor do Senhor através da orientação dos profetas. Deus usava os profetas para guiar o seu povo, através dos sacerdotes, dos holocaustos, dos sacrifícios que eram realizados. Em tudo isso, nós vemos a benignidade, o amor do Senhor na provisão de Deus, no cuidar de Deus, sem dúvida alguma. Mas, irmãos, quando nós lemos as páginas do Novo Testamento, nós vemos o ápice da benignidade, do amor de Deus por aqueles que Ele escolheu. De tal modo que nós vemos Deus enviando o seu Filho ao mundo, enviando o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. É isso que nós vemos no texto que fizemos a leitura. É necessário apontar inicialmente que Paulo, no verso número 1, 2 e 3, Paulo está falando para Timóteo trazer a lembrança dos irmãos de Creta, a necessidade daqueles irmãos temerem, obedecerem e se sujeitarem às autoridades instituídas, aqueles que governavam. Então, o verso número 1 diz: lembra-lhes, ou seja, lembre os irmãos da igreja
igreja que se sujeitem àqueles que governam, às autoridades. Então, esses irmãos deveriam ser obedientes, tais como nós devemos ser. O verso número 2, Paulo fala para que os irmãos não usassem então de difamação com ninguém, não fossem altercadores, mas sim fossem cordatos, corteses, para que os irmãos dessem provas de cortesia, porque em outro tempo aqueles irmãos eram semelhantes aos ímpios, ou melhor, eram ímpios. Aqueles irmãos eram necios, eram desobedientes, eram desgarrados, escravos dos prazeres. Aqueles irmãos eram odiosos e odiavam uns aos outros antes de conhecer a Cristo. Então, observe comigo que Paulo está orientando Tito a trazer a lembrança daqueles irmãos algo importante. Eles deveriam se sujeitar às autoridades, obedecer às autoridades, aqueles que governam. Esta é uma lembrança importante e eu cito duas razões. A primeira é porque nós somos rebeldes. Nossa natureza pecaminosa nos leva à rebeldia contra as autoridades. E esta manifestação de rebeldia é primeiramente percebida dentro dos lares, com a nossa rebeldia com relação aos pais, aos mais velhos, no caso de um contexto escolar, a rebeldia com relação aos professores, diretores, num contexto mais amplo, a rebeldia com relação a leis sociais ou às autoridades policiais e tantas outras formas de rebeldia. Nós somos pecadores. Com relação ao próprio Deus, que é a maior autoridade das nossas vidas, nós somos rebeldes. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: lembre os irmãos da ilha de Creta, da igreja, a serem obedientes, a se sujeitarem às autoridades. E queridos, a segunda razão é porque inúmeras vezes aqueles que governam, aqueles que têm autoridade, especialmente no âmbito social, político, muitas vezes nos levam à ira, nos despertam a indignação, nos leva a manifestarmos sentimentos que são ruins, porque ao verificarmos o modo como administram, como governam, verificamos muitas vezes envolvidos em corrupções, e isso nos desperta a ira, e por causa da nossa natureza pecaminosa, somos levados à rebeldia e à não sujeição, não obediência, quem sabe até a difamar e coisas semelhantes a estas. Então, Paulo está nos lembrando, porque nós devemos ser cordatos, corteses com todos e com aqueles que nos governam também, porque em outro tempo nós também éramos nécios, nós também éramos desobedientes, nós também éramos desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, de prazeres. Nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Éramos como estes que têm autoridade, que governam e que não temem ao Senhor. Éramos como eles. Na realidade, meus irmãos, é necessário lembrarmos que o que nos difere destes que agem mal na sociedade, que governam mal, é a graça preciosa de Cristo que nos foi dispensada. É o que nos difere. E nisso não temos de que nos orgulhar, nos ensoberbecer, porque graça
é um favor imerecido. Nessa época, nós podemos ficar indignados com determinadas ações daqueles que nos governam. E, na realidade, estamos indignados. E às vezes até falamos indevidamente. Que Deus nos faça lembrar, domine os nossos lábios, para que não venhamos a pecar contra as autoridades que o próprio Deus instituiu nas nossas vidas. E claro, apenas mencionando rapidamente, a primeira autoridade que temos, com a qual temos contato, melhor dizendo, são os nossos pais, dentro dos nossos lares. Não sejamos também desobedientes ou não podemos deixar de nos sujeitar a eles. Então, Paulo fala para Timóteo lembrar dos irmãos sobre isso. Mas a parte que mais deixa clara a manifestação da benignidade e do amor de Deus nesse texto está aí a partir do verso número 4. Observe comigo, queridos, que Paulo, a partir do verso número 4, ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para conosco, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Esta manifestação da benignidade, do amor de Deus por nós, é revelada no fato de que Deus nos concedeu um favor completamente merecido. Nós não praticamos atos de justiça, de modo a chamar a atenção de Deus, a impressionar a Deus, a conquistar a Deus, a merecer alguma coisa de Deus. Nós não praticamos atos de justiça para que pudéssemos obter, por méritos próprios, esta manifestação da benignidade do amor de Deus. Foi um ato inteiramente gratuito, um ato de compaixão e de misericórdia do Senhor nosso Deus. O verso é muito claro em apontar isso. Não, verso número 5, não por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia. Deus é compassivo, misericordioso, benigno, amoroso. Nós andávamos desgarrados, como o verso número 3 aponta. Desgarrados, nos entregávamos aos prazeres e paixões como escravos. Nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Nós éramos nécios e desobedientes, mas manifestou sobre nós a benignidade de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, o favor imerecido de Deus. Ele nos alcançou e Ele nos transformou, mudou as nossas vidas. Queridos irmãos, pare por alguns instantes e pense: em tão grande amor, nós não merecemos, mas o Senhor nos amou. O Senhor foi compassivo, foi benigno, foi misericordioso conosco, nos escolhendo. E o verso número 5 ainda aponta que essa manifestação da benignidade e do amor de Deus levou-nos à regeneração através de Cristo. Regeneração é novo nascimento, é mudança completa no coração, é vida nova, é uma vida remida, é um novo relacionamento, é um novo posicionamento diante de Deus. Esta regeneração é um ato de Deus,
tal como a benignidade, o amor dele foi dispensado sobre nós de maneira gratuita, esta regeneração foi nos outorgada pelo sacrifício de Cristo. De novo, não fizemos nada para merecer. Louvado seja Deus! Ele foi benigno e nos regenerou, nos deu um novo coração. Segundo a figura que nós temos lá em Ezequiel, ele tirou de nós aquele coração de pedra e nos deu um coração de carne, um coração transformado. O apóstolo Paulo fala sobre esta transformação, usando até as palavras de Cristo, falando sobre um novo nascimento. Somos agora uma nova criatura, porque fomos regenerados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, prazeres e paixões, escravos do erro, condenados, mas manifestou-se a benignidade, o amor de Deus para conosco. Ah, meus irmãos, diante de tamanha benignidade e amor, o que podemos fazer se não nos rendermos aos pés do Senhor, em gratidão, em adoração, em louvor, vivendo para Ele, servindo a Ele? Nós somos impactados por essa benignidade, esse amor. É o ápice do amor, o fato de Deus ter enviado seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. É fundamental olharmos para o texto e vermos que a pessoa de Cristo é central. Observe o verso número 6, que Ele derramou sobre nós ricamente, não foi regradamente, mas derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, que nos comprou na cruz do Calvário. E para encerrar, meus irmãos, o verso número 7 nos fala do resultado dessa benignidade e deste amor. É a nossa salvação, e aí, dentro de um contexto jurídico, é a nossa justificação. Se, conforme o verso número 3, em outro tempo, nós éramos nécios, desgarrados, desobedientes, escravos dos prazeres, das paixões, odiosos, agora nós somos justificados, diz o verso número 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos queridos, nós éramos destinados à condenação eterna. Agora, por graça, justificados somos por causa de Cristo e nos tornamos herdeiros com Cristo. Ah, meus irmãos, louvado seja Deus pela companhia, pelo amor, pela benignidade dele nas nossas vidas. E o verso número 8 diz: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente. Esta palavra é fiel e deve ser proclamada em todo o tempo. Irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque a benignidade, o amor dele se manifestou a nós e nos trouxe tão maravilhosa salvação. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua benignidade, pela tua compaixão. Obrigado por Jesus Cristo, que pagou o preço pelas nossas vidas. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu sustento. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus e nos amar. Obrigado por Jesus Cristo, que pagou o preço pelas nossas vidas, e obrigado pela salvação gratuita que temos.
a certeza de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Por tudo isso somos gratos e continuamos pedindo ao Senhor que abençoe a nossa nação e que ajude com que possamos vencer esse vírus e voltar à normalidade da vida, estarmos juntos no prédio glorificando ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos, suplicamos todas essas coisas. Amém. Irmãos amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe você, abençoe sua família. Em nome de Jesus, tenha uma boa semana na presença de Cristo, nosso Salvador. Hoje é tempo de